Boa tarde, eu sou a Mariângela Wexler, estou aqui anfitrionando hoje essa entrevista a partir da sessão de Psicodrama Público SP Online, onde a Andréa Cláudia de Souza foi a diretora e o Vinícius é uma pessoa da plateia que veio nos agraciar nessa entrevista, né, Vinícius? É a primeira vez que você está com a gente. Então, vou contar um pouquinho, né, como que foi. O tema foi ilusões, né? Hoje é dia 4 de novembro de 2023. A Andrea trouxe esse tema para a gente e a partir de um grande aquecimento de imagens, né, onde tinha figuras com várias perspectivas, fundo e como é que a gente fala? Fundo e Figura e fundo. isso, figura e fundo, né? Onde a gente podia ver vários versos, cada um enxergava o que podia, né? Então, isso foi um grande aquecimento para que a gente pudesse estar trazendo as ressonâncias, né? O que, que instiga isso quando a gente se depara, né, com verdades, né, a priori, porque a Andrea tinha as verdades sobre, né, as imagens, né, o que seria o correto, né? Então, o que que isso vai instigando nas pessoas, né? Quando a gente não vê aquilo que o outro diz que é a verdade, como é que a gente se sente? Então, a gente precisa validar aquilo que a gente sente e a gente percebe, né, para depois a gente de fato concordar. Às vezes, o quanto a gente se sente incapaz, ou quando a gente se sente frustrado, ou quando a gente se sente mal, né? Ou quando a gente se sente bem, o corpo vai dando, quando eu consigo, que legal, consegui ver, né? Então isso tudo foi uma grande brincadeira, um grande aquecimento, né? Para falar coisas muito sérias, né? Tivemos 24 pessoas, e aí, né, durante esse aquecimento, muitas coisas foram faladas. Depende da perspectiva, do comparativo que está ao lado, depende da força do grupo, a sensação que é menor por conta desse contorno, desse contexto, né? Que a gente é menor por conta, enfim, desse contorno e desse contexto. O outro que está biruta, eu não. Eu já sei que o outro quer me enganar, kkk. A gente perde a confiança, fica confuso, depende do olhar, não confio mais nos meus sentidos, cada um tem uma percepção, não preciso ficar insegura. Se está certo ou errado, um ponto de vista é a vista de um ponto. É, eu posso me ver em dúvida, e aí outras coisas, mas acho que tem uma coisa, uma frase que foi bem bonita, né? Que é a mesma cena pode ser vista e pode ter vários significados, o desconforto pode dar lugar à criatividade. Né? E aí, assim, de alguma maneira, teve algumas brincadeiras, né? Que a gente pôde até nomear que podia ser agressiva, uma brincadeira bullying, né? Quando alguém não via, né? E aí assim, de alguma maneira, isso também foi sentido como, não, tudo bem, é brincadeira, né? Eu não me afeto com isso, eu estou tranquila, né? E a gente vê que, assim, quando essa pessoa fala, todo mundo é único, tá tudo bem, daí a gente começa a ver que o que a gente expressa, né, que tem a ver com aquilo que o social, de alguma maneira, nos convoca a expressar, né, e o que a gente sente efetivamente, que às vezes não tem nem voz. Né? E acho que disto, né, é muito importante a gente acreditar, uma das falas, né, que é importante a gente acreditar nos sentimentos da gente, né, que isto nos ajuda, né, que a gente espera que os sentimentos não sejam ilusões. Né, porque já que a gente vive num mundo, né, onde essas ilusões vão causando armadilhas, né, o que, que a gente pode acreditar senão naquilo que a gente captura, né, sente e vai aprendendo também, vai ampliando com o outro, quando esse outro não traz como uma competição, não traz como um bullying, não traz como algo que é uma verdade a priori, né? Mas pode estar circulando e deixar, né, os vários vértices acontecer. Daí, assim, depois disso,
quando teve um momento que seria o da dramatização, né? A diretora pede frases e as frases que ficaram mais fortes a vida é o que eu vejo, o desconforto dá lugar à criatividade, a referência do outro não é a mesma que a minha. A história é contada a partir de um ponto que atende a diferentes interesses. Então a gente, né, olhou para o quanto a guerra nesse momento, né, disparada entre os judeus e os árabes, né, o Hamas, na verdade, né, depois a Rússia e a Ucrânia, enfim, esse momento horrível que a gente está vivendo, que nos dá tanta impotência, né, como essa história é contada a partir de um ponto que atende os diferentes interesses. E como é importante a gente se implicar e refletir sobre isso, né, para que a gente possa ir tecendo, né, um ponto de vista, né, singular e poder, né, isso fazer rede, um ponto de vista que amplie, né, a nossa capacidade humana, né, para a gente não se tornar só animal, né, que é matar ou morrer. E acho que foi um pouco isso que eu pude aqui, né, tá contando para vocês como um resumo. E agora eu queria dar a palavra para o Vinícius e te perguntar, Vinícius, você que veio pela primeira vez, como é que você sentiu? O que que te instigou? Que momento que foi importante ou não? Enfim, você fica livre para você poder falar. Prazer, a primeira vez que eu venho aqui, gostei bastante. Eu achei bem interessante essas diferentes pontos de vista, principalmente no começo ali das imagens que apareceu. Foi muito, na minha sensação, foi muito legal, sabe? Foi um pouco angustiante algumas vezes que algumas pessoas falavam coisas que eu não enxergava. Só que quando eu encontrava, eu conseguia ver, eu achava divertido. Eu gostava desse movimento que isso aí me trouxe, né? Mas também não era só flores, né? Tinha vezes que eu não conseguia enxergar e me angustiava mesmo. Mas no decorrer eu achei muito interessante como essa atividade das figuras também está no nosso dia a dia, né? Como a gente, devido à nossa história de vida, né? A gente define o que que é fundo e o que que é primeiro plano e o que que é o fundo, né? Como a gente não percebe certas coisas, porque a gente não para refletir, né? Então acho que é muito interessante a gente instigar essa reflexão diária, no caso, né? Que isso que eu peguei nessa atividade, para a gente ficar refletindo sobre tudo, né? Porque a vida tem tantas coisas, tantos movimentos pequenos, tantas violências pequenas também que a gente discutiu, que a gente acaba não percebendo, né? E essas violências pequenas, para algumas pessoas, é muita coisa, né? É muita coisa. Até depois como a gente comentou sobre essa guerra que está acontecendo, infelizmente, em Israel e Hamas, e eu também parei e refleti sobre isso durante a atividade, fiquei pensando bastante como eu não vi que isso estava acontecendo antes, né? Como esse processo, eu não vi isso acontecendo, mas é porque na minha história de vida, no meu ambiente, eu não tinha acesso a isso, eu não fui atrás, sabe? E agora eu tô vendo. Então, mais do que nunca, eu acho muito pertinente, e muito importante a gente refletir sobre grandes coisas, sobre pequenas coisas, né? Mas é aquilo, a gente refletir o outro sobre as coisas, mas também voltar para a gente, né? A gente ver o que, que dá para nos agregar, porque não dá só para refletir só do outro, no caso, né? Eu Achei acho. super legal o que você falou, né, dessa coisa de figura e fundo, você colocando o fundo como contexto, né? É Sim, isso que você falou, né? E como é isso. importante a gente compreender o contexto, né, e emprestar os nossos olhos para ver da perspectiva desse outro, né, que está nesse contexto, né, ou nos vários contextos que nos habitam, né? Para que a gente possa voltar de novo, né, Andréia, ao nosso papel e poder cuidar dentro daquilo que é possível, né? Obrigada, Vinícius. Então, Andréia, você pensou, né, nesse tema, você disparou um aquecimentos de imagens. Como é que você sai, né, hoje? O que você pensou antes e agora que você dirigiu? Teve algum momento de desequilíbrio, de equilíbrio, enfim, como é que você vê, né, essa sua direção?
Então, o momento, vamos dizer, de tensão dentro de mim foi no momento que eu parei porque eu podia continuar com as imagens, né? Vou até colocar aqui no fundo, brincar aqui um Legal. pouquinho, para as pessoas, né, olharem, desde a primeira imagem, então, que é uma imagem que o grupo trouxe os dois círculos vermelhos no centro são iguais, mas conforme a gente olha próximo de grandes círculos ou de pequenos círculos, dá sensações diferentes, né? Então a gente foi brincando com isso e tinha muitas imagens, tinha mais imagens, mas outras, né? O que o Vinícius está dizendo, figura e fundo, quem enxerga a velha, quem enxerga a jovem, e quem enxerga um indígena, quem enxerga um esquimó, que referências nós temos, né? Mas, e vou mostrar só mais uma que também deu, né? Dá margem para imaginar um monte de coisa, né? Enxergar muitas coisas diferentes, cada um enxerga uma coisa, mas no momento, então, o desconforto ali que eu precisei escolher um caminho, sigo trabalhando só isso, eu vou para cenas mais reais, trago. Na verdade, não saiu uma cena, nós fizemos até algumas questões corporais. Eu pedi muito para as pessoas olharem como é que o corpo estava reagindo, né? Até no final podia ter ficado mais nisso também, de como é que teu corpo está saindo, mas a gente eu pedi no final para qual é a ação possível, né? Porque eu acho que o psicodrama é isso, né? O que é possível fazer diante desses diferentes pontos de vista, diferentes Desse olhares, caldo, né, desse caldo. intersubjetivo que é bastante violento nesse momento. É disso que a gente falou, né? Isso. E eu estava, quando eu pus o tema, Mari, não, já tinha para mim um pouco deste fundo. Um exemplo dado durante também foi a imprensa, né? O quanto a gente Sim. é modulado pela imprensa, pelas demandas capitalistas, de que a gente é envolvido, né, inclusive para escolher um lado, para se posicionar, e, na verdade, para mim, é sempre essa discussão. Como é que eu vou escolher um lado se eu não estou vendo os lados, né? Se eu não estou enxergando o fundo, o Ou contexto? seja, os contextos históricos, né? Como é importante estudar Sim. isso para entender, né? E poder ouvir, então, no final eu também compartilho o meu desejo de ouvir mais sobre os vários lados, desde as coisas pequenas, né, que eu acho que é um exercício que o psicodrama me trouxe o tempo todo de enxergar o que o outro está vendo. Por exemplo, eu não sei se na gravação, no final, a nossa gravação vai sair em speaker view e estão me vendo sozinha falando, porque sou eu que estou falando, ou se estão vendo em galeria, que nós três estamos aqui presentes. Então, o que o outro vai ver na entrevista é um outro olhar. Eu estou vendo vocês dois. Eu não sei como é que vai ficar a hora que a gente publicar. Então, Não, isso é vai ficar muito nós rico. três, porque aqui está em galeria. Sim, mas aconteceu já em outros momentos de estar uma configuração de gravação em Speaker View. Então, eu nunca tenho muita certeza, né? Eu não Olha, posso ter a checa. certeza. Não, só no final, a gente vai fechar e vai saber. Então, fica aqui o convite para quem está nos assistindo, se seria diferente se a gente tivesse de um modo ou de outro. E assim é no dia a dia na nossa vida. Então, a conversa sobre as tristezas, né, que a gente está de impotência, mas aonde a gente vai buscar a nossa potência, o que a gente pode fazer. E para mim, Andréa, é sempre abrir espaço para sustentar o outro, a escuta do que o outro pensa de diferente. E quando eu estou olhando e vendo só uma coisa, sempre lembrar se outro estivesse vendo, o que ele estaria vendo? Então, para mim, foi um trabalho que, no final, saí muito reflexiva, muito mexida, assim, mas acho que foi dentro do que eu esperava, de que a gente chegasse a discutir um pouco esses vários olhares, não
né? Não sabia se exatamente ia sair o tema da guerra, mas essa forma de olhar para as coisas. Foi Muito isso. legal, Andréia, obrigada. Eu queria só estar dando também uma contribuição, né? Eu acho que foi muito importante o tema, né, de ilusões, né? Sobretudo no momento que a gente está vivendo, né, que vida é essa, né? Que ilusão é essa de, né, você ganhar uma guerra, você matar, você morrer, né? Isso é verdade? Isso que a gente quer como ser humano? Ou é uma grande ilusão, né? E aí são, né, guerras pequenas, né? Não é só a guerra grandona, né? São os bullings, né? O jeito que a gente trata o outro, mas as palavras vazias também, eu acho importante isso, né? A gente sacar o quanto que às vezes a gente fala de uma maneira que é tão naturalizado que fica vazio, né? Então, como é que é falar de verdade com aquilo que a gente sente, com o coração, né? Acho que isso traz, né, a singularidade, enfim, essa inspiração, né, nossa humana, né? Quando a gente pode estar inteiro, né, e falar, expressar, né, usar o racional para trazer a alma, o coração, né? Então, nesse sentido, talvez será que não é uma ilusão também, né? A gente pode se perguntar, né? Mas a gente tem esse direito de ver, de não ver, de Pois é, conseguir ampliar o nosso olhar. O objetivo é ampliar o olhar, mas não quer é, dizer nunca que a gente vai ver exatamente o que o outro vê, né? exatamente. Bom, então, muito obrigado e espero que você, Vinícius, venha todos os sábados, porque cada sábado é um diretor e um modo diferente, mas o nosso psicodrama público SP São Paulo, né, abarca essas diferenças e esse espaço de ajudar com que a gente possa ser cidadão e se responsabilizar e, enfim, né, e criar aí novas perspectivas. Então, obrigada, Andréia, obrigada, Vinícius. Beijo. Beijos, obrigada.